Oi, tudo bem? Quero mostrar hoje o primeiro livro do Max Gallo aqui sobre a Revolução Francesa. Eu comprei nesta caixa há pouco tempo e já li o primeiro livro, volume 1. O título é O Povo e o Rei, vai de 1774 a 1793. Os inícios aí do reinado do Luís XVI e depois o começo da Revolução 1789. E o segundo volume eu já estou devorando. Revolução Francesa, As Armas, Cidadãos, 1793-1799. Foi uma leitura rápida, fascinante, em que parece que estamos assistindo o desenrolar dos acontecimentos, a partir do olhar deste historiador, que traz um assunto aparentemente não novo na França, onde várias obras trabalham nessa questão da Revolução Francesa, e esse aqui se torna um best-seller. A maneira como ele trata os acontecimentos, sem romancear, mas ao mesmo tempo colocando o leitor em frente a todos esses eventos, esses acontecimentos, e entendendo. Isso é a melhor parte, né? Você entende o desenrolar, tudo aquilo que aconteceu. Nesse primeiro volume, nós temos a figura central do rei Luís XVI, herdeiro de toda uma tradição de reis desde a Idade Média. Quando ele assume o poder, em 1774, ele é aclamado pelo povo, ele é jovem, e o povo sente que aquele rei vai ser para eles um rei fiel, um reino afortunado, um reino abençoado. Mas menos de 20 anos depois, ele, já chamado de Luís Capeto, estava condenado à guilhotina. Então o que acontece nesse período, né? Nós temos aqui toda essa trajetória. O momento em que o rei se casa com a Maria Antonieta, que era uma austríaca. Essa mulher vem então com 14 anos para Versalhes, que era onde estava localizada a corte francesa. E nós temos aqui um documento em que ela escreve, quando ela chega lá em Versalhes. No dia 8 de junho de 1773, ela entra em Versalhes. Olha o que ela escreve. O que mais me tocou foi a ternura e a solicitude desse povo, que apesar dos impostos que os sobrecarregam, estava cheio de alegria por nos ver. Eles fazem um desfile lá, né, na cidade. Quando chegamos às Tulherias, havia uma multidão tão grande que ficamos 3 horas sem podermos ir embora. Monsieur Delphine e eu. Antes de nos retirarmos, saudamos com a mão o povo, o que causou grande satisfação. Que felicidade, na nossa condição, obter a amizade do povo de maneira tão fácil. Não há nada mais precioso, senti-o muito bem e jamais o esquecerei. Então ela estava toda também incentivada, né, pelo carinho do povo francês, que os receberam, que a recebeu muito bem. Ela casa então com Luís XVI, só que não conseguem ter filhos, que este era um dos motivos dessas alianças políticas. Eles ficam tentando consumar o matrimônio durante muito tempo, até que enfim ela engravida e dá luz a uma filha. Depois ela vai dar luz a um filho, que será o Delfim, etc. Mas aqui ela já deixa implícito nesse escrito os altos impostos que eram cobrados principalmente do terceiro estado. Lembra na escola, quando a gente estudava a Revolução Francesa? Os 3 estados que compõem a sociedade. O clero, primeiro estado, com todos os benefícios possíveis, todas as riquezas de terra, de privilégios. Depois a nobreza, o segundo estado. E o povo, o terceiro estado. E tudo isso, então, já começa a aparecer. O primeiro estado e o segundo pagam poucos impostos. E o povo tem que pagar muito impostos. E dentro da camada do povo nós temos a burguesia. No fundo, a Revolução Francesa ela é um movimento da burguesia, da baixa e alta burguesia. Vão dividir também em grupos e vão usar o povo para tomar o poder. Então nós temos todo o desenrolar desses acontecimentos, a situação econômica na França, tudo isso o Max Gallo traz. A questão das colheitas que não foram suficientes,
a pobreza, a falta mesmo de alimento, de pão, a revolta do povo diante disso. Então tudo começa com o povo passando fome, né? O povo tendo que pagar altos impostos. Então eles vão convocar os estados gerais para começar a refletir sobre essas situações. Se fossem votar por cabeça, né, os estados gerais, o povo, junto com a burguesia, tinha muito mais votos do que a nobreza e o clero. Então vão começar os conflitos, vão surgir lideranças que vão questionar a autoridade do rei, o poder absoluto do rei, o absolutismo francês. Iluminados, então, por grandes ideias filosóficas de Voltaire, de Diderot, Rousseau, essa burguesia vai começar a instigar também o povo a reagir, a sermos iguais. Então aqui vão surgir os lemas, né? Igualité, fraternité, liberté, liberdade, igualdade, fraternidade. Então tudo isso vem. Só que sabemos que essa burguesia usa o povo para poder estar no poder também, né? Então aqui todo esse processo e as causas disso, as consequências na vida do Luís XVI, ele começa a ver que ele é um joguete dentro dessa situação política toda. As situações difíceis que eles começam, a nobreza começa a passar, como a marcha das mulheres para Versalhes, eram peixeiras, mulheres fortes, com algumas pessoas que entraram nesse contexto aí também, homens que vão junto com elas para Versalhes, tirar o rei de lá. O rei tem que ficar longe do povo, né? Então eles invadem Versalhes, matam guardas. Antes disso, a queda da Bastilha, né, 14 de julho de 1789, foi um evento importante, está até aqui na capa, né, mostrando que esse evento aqui simboliza mesmo a queda do absolutismo. Embora não haviam muitos presos ali dentro, mas é um emblema, né, essa imagem aqui da capa é aquarela e guache sobre papel do Jean-Pierre Rouelle, mostrando essa destruição da Bastilha, que era uma prisão ali francesa, que hoje tem só a praça lá, né? Mas era um marco absolutista. Então lá em Versalhes ficam sabendo disso. Depois tem a Marcha das Mulheres, com pessoas que trazem aí o rei e a rainha para Paris. Eles vão habitar o Palácio das Tulherias. Vão surgir grandes personalidades também nesse contexto de Revolução Francesa, grandes líderes desses grupos, como Robespierre, Danton, Marat e tantos outros, o Joseph Fouché. Então aqui é interessante observar nesse livro, com calma, o desenrolar desses acontecimentos, os impactos da Revolução Francesa nos países vizinhos, Áustria, Prússia, a Espanha, Inglaterra, e lembrando que os franceses tinham ajudado muito o processo de independência nas colônias americanas, tinham gastado muita coisa, então estava deficiente a economia francesa também. E nós vamos perceber o impacto disso tudo na vida de outros países e na própria França. Nesse primeiro momento deste livro aqui, nós temos o Luís XVI pensando, né, que um novo tempo começou, seu reinado será um reinado de liberdade, mas ele demonstra fraqueza, hesitação em tomar atitudes. Por isso o povo, né, começa, instigado pela burguesia, esmagados pelos impostos, pela fome, começam a se rebelar. Não suportam mais as arbitrariedades, a indiferença deste mundo de nobres. Viviam lá em Versalhes, muitas pessoas ali, muitos nobres, esquecendo da realidade da França, do povo. Estou assistindo um filme na Amazon Prime, muito legal. Adeus, minha rainha. É interessante, vai mostrar a relação da rainha com uma criada de quarto dela que tinha a função de ler para a rainha.
É Adeus Minha Rainha, acho que é isso mesmo, não lembro o diretor agora, estou assistindo ainda. A filmagem é daqueles filmes mesmo assim de arte, em que você observa contrastes entre luzes, claro e escuro, câmera na mão, os bastidores de Versalhes. Essa criada cria uma relação de amizade muito forte com a rainha e de repente começa a escutar ali que aconteceu alguma coisa lá em Paris sobre a queda da Bastilha, e eu estou no ponto em que essas mulheres marchando aí com guardas e homens estão vindo em direção a Versalhes para tirarem o rei de lá e a rainha. E daí os corredores, os nobres apavorados, e essa relação de amor, de amizade entre a rainha e essa empregada, essa serva lá do quarto dela, né? E como que essa moça já vai começando a perceber então que aquilo vai ser um momento assim de mudança muito grande na estrutura. Muito legal o filme, estou gostando demais. É um rachado achar esse tipo de filme de arte trazendo questões históricas. O povo no começo ama o rei, mas quando começam essas arbitrariedades, os desmandos, não dar atenção para as necessidades do povo, a rainha também que vivia promovendo altos bailes na corte, começa um ódio pela rainha, começa também essa questão aí de enfrentar esse absolutismo. Cada escudo, cada dinheiro gasto contra a frivolidade da nobreza vai despertando no povo a raiva, o ódio pela nobreza, né? Enquanto isso, nós temos então esses filósofos alimentando aí o povo, né? Trazendo a questão de despertar a consciência do povo para a nova realidade. Robespierre, Marat, Danton, como eu disse, eles clamam por liberdade, por justiça e começam a ação mesmo, né? Começam as revoltas, vão instituir uma Assembleia Nacional, tentando aí proclamar uma Constituição. Esse livro aqui vai até a Convenção, né? São várias etapas da Revolução Francesa, 1793, essa convenção em que os grupos de burgueses ali entram em conflitos entre si, vão julgar e condenar o Luís XVI. Então o livro termina com a decapitação do Luís XVI. Aqui no segundo volume, As Armas Cidadãos, que é o início da Marseillaise, o canto de liberdade, né? Les armes citoyens, peguem as armas cidadãos, né? Marchemos. Aqui nós já começamos a perceber a fratura entre esses grupos burgueses. Já começamos a perceber confrontos e eles vão começar a se matarem também. Vão começar a agir como ditadores. Né? O Robespierre vai instaurar aqui no segundo livro já o reino do terror, vão decapitar a Maria Antonieta. Então é interessante, tirou o rei, mas aqueles que assumiram ali também começaram a fazer coisas até piores do que a monarquia. Começam matanças de austríacos emigrados. Teve esse episódio também horrível. Gente, Paris era um rio de sangue. Eu li a biografia, ano passado, da mãe da Mary Shelley, a Mary Wollstonecraft. Ela estava em Paris como correspondente de guerra da Inglaterra. Ela estava lá em Paris. Ela conta que da janela lá do apartamento dela, ela vê a carruagem do Luís XVI passando, levando-o para a guilhotina. E outra vez ela conta que andando lá nas ruas, na Praça de la Concorde, ela pisa numa poça e é sangue, a Mary Wollstonecraft. Então, os impactos da Revolução Francesa, dessas mudanças, que no fundo, né, o povo percebe que não mudou nada lá em 1799, quando Napoleão, no golpe do 18 Brumário, né, ele instaura o império. Né? Napoleão vai ser o primeiro imperador da França, que era um general, que se destacou nas lutas externas na época da Revolução Francesa. O Napoleão vai começar esse outro período. Já estou adiantando, né? Mas aqui, nesse primeiro volume, eu gostei muito do Max Gallo nos aproximar desses personagens históricos como eles mesmo ali de carne e osso, com as suas hesitações, com as suas esperanças, conflitos, ambições, maldades também, crueldades.
É um livro espetacular. Aqui que eu gostei também, tem um livreiro chamado Rouault. Esse livreiro, durante as duas obras, ele era jacobino, patriota, tal, mas ele é como um narrador ali que ajuda o próprio Max Gallo a trazer assim trechos importantes do período. Então, em vários momentos, nós temos esse Rouault trazendo para nós algum episódio. Eu não sei se ele era um tipo se era um tipo de diário, não sei se existe esse livro, talvez sim lá na França, em que o Rouault escreve as situações que ele vê. Achei muito legal, são várias passagens em que o Rouault, que era um editor, ele era editor de Voltaire, inclusive, ele anota a situação, ele é como um repórter da Revolução Francesa. Imagina o livro desse homem, deve ser muito legal. Aqui temos um trecho só para vocês observarem. Julho de 1789, abre aspas, se o ódio fermentar por mais algum tempo no povo contra as ordens privilegiadas, se a autoridade não vier acalmá-la ou apagá-la, é de temer-se que a parte do povo sem propriedades, essa multidão sem existência civil, sem princípios morais, tão fácil de colocar em movimento, com frequência por mínimas palavras ouvidas nas esquinas e cruzamentos, nos estabelecimentos e mercados públicos, corra de castelo em castelo para tudo pilhar e tudo destruir. Ouvi tais ameaças da população de Paris em grupos, que vemos se multiplicarem a cada dia. Fecha aspas. Aqui ele escreve, o nome dele era Nicolas Rouault, ele escreve no jornal Gazeta du Parisien sur la Révolution, Lettres à son frère. São cartas que ele escreve ao amigo, 1783, 1796. Então existe o livro, olha que interessante, agora que eu percebi na nota, existe o livro, que são cartas, né, hoje, são um livro de cartas dele, que escreve ao irmão e também no jornal. Era um livreiro que vai colocando aqui, por exemplo, nesse episódio ele está falando da queda da Bastilha. Julho de 1789, 14 de julho foi a queda, e depois daquela situação ele fala, olha, o povo que não tem existência civil, que não é a classe privilegiada, pode correr de castelo em castelo e começar a pilhar os nobres. Então ele já tem uma lucidez, né, daquilo que vai acontecer mesmo em vários lugares da França. Na Vendéia e em tantos outros, várias revoltas, né, ou a favor dos franceses, republicanos aí que querem uma república, né, essa questão aí da Revolução Francesa, ou a favor da monarquia. Mas aqui ele está falando do povo, né, que vai começar a entrar mesmo, destruir as mansões, as casas dos nobres, desta classe privilegiada. Eu gosto muito, né, eu vou procurar esse livro, não sei se tem em português, mas dá para a gente ler em francês também, né, conhecer aí esses bastidores por olhar de alguém que participou. Depois, inclusive, aqui no segundo volume, esse Nicolas Rouault vai aparecer aqui também, discutindo, ouvindo aí os conflitos, as polêmicas aí dentro do diretório, da convenção, do diretório, que são momentos aí políticos da Revolução Francesa. Povo, filósofos, burgueses, clero, nobres, rei, todos em suma são carregados pelos ventos da tempestade. Assim descreve Max Gallo, gostei dessa frase, olha, é preciso deixar a revolução se espalhar, como um rio em época de cheia, que de nada adianta represar, mas que um dia secará e voltará a seu leito. Então é esse movimento do povo, né? Primeiro volume aqui que marca então essa concepção surpreendente de um evento do início da Idade Moderna. A Revolução Francesa, ela é, né, o evento aí que acaba com a Idade Moderna e dá início à Idade Contemporânea. Então é interessante, né? Ele transformou tanta sociedade que mudou a etapa aí da história. O Chateaubriand também escreve num livro chamado Memórias de Além Túmulo uma frase interessante, ó, passa agora, leitor, atravessa o rio de sangue que para sempre separa o velho mundo de que saís do mundo novo, a entrada do qual morrerás.
Então esse momento de revolução que vai trazer uma mudança na sociedade, que vai trazer aí a idade contemporânea, é um encontro também com a morte, não só com a igualdade, fraternidade, liberdade, mas também você corre o risco de morrer pela pátria, né? Morrer aí lutando em favor da liberdade. Interessante aqui também que ele não macaqueia, não fantasia a realidade, ele traz com lucidez aquilo que aconteceu, o povo usado por esses grupos políticos. Ele não está falando que ele é a favor da monarquia contra a república, mas ele coloca, né, com assim, sabedoria para nós o que a Revolução Francesa causou na França e em toda a história da humanidade, ou a história ocidental. É um dos eventos mais importantes da história ocidental. A morte do rei Luís XVI, né, o seu corpo decapitado, preocuparam outros reinos vizinhos. Né? Isso pode acontecer conosco também. Então, aquele momento ali, o símbolo de matar alguém sagrado, né, alguém que por direito divino estava no poder, mostra essa capacidade até onde, né, o grito pela liberdade ou a ira, a ambição do povo pode chegar. O Le Figaro Littéraire diz o seguinte: página após página, trememos, vibramos, como se lá estivéssemos. É verdade. O Ici Paris, um relato grandioso, brilhantemente recontado por um dos mais importantes historiadores da nossa época, o Max Gallo, que inclusive nasceu em Nice em 1932 e tem livros aqui no Brasil publicados. Eu inclusive tenho dele a biografia em 2 volumes do Victor Hugo, livraço também. Outros livros dele que nós temos aqui no Brasil, Os Cristãos, volume 1, 2 e 3, que eu quero ler. No volume 1 é O Manto do Soldado, volume 2 O Batismo do Rei, volume 3 A Cruzada do Monge. Temos também César Imperador, uma biografia. Temos uma biografia de Napoleão em 2 volumes, pelo Max Gallo. Temos também em 4 volumes Os Patriotas, volume 1, A Sombra e a Noite, volume 2, A Chama Não Se Apagará, volume 3, O Preço do Sangue, volume 4, Com Honra e Pela Vitória. Do Victor Hugo, o volume 1 chama Eu Sou uma Força que Avança, e o volume 2, Este Um Sou Eu. Max Gallo é um grande historiador contemporâneo e escritor francês que a gente precisa conhecer e saborear, né, esses livros aí muito legais, muito lúcidos para a nossa realidade. Então é isso, depois que eu ler aqui o volume 2, eu faço outro vídeo complementando essas leituras. Um abraço e até mais.